Eu vou tentar fazer essa junção, né, falando das fases dessa liderança situacional versus o trabalho home office para tentar esclarecer um pouco aí para nós, né, esse tipo de liderança. A gente divide isso em quatro partes, né? E aí a primeira delas é aquele profissional que ele é iniciante, né? Ele não tem segurança, né? Ele não tem ainda as capacidades para fazer uma tarefa, para realizar uma tarefa e terminá-la. Não tem compromisso, não tem vontade também, porque ele ainda não está ali, não tem vontade para terminar, mas ele tem interesse em aprender, né? Porém, ele é inseguro. A liderança, como é que a gente vai lidar, né? Então vamos pensar assim num estagiário, vamos pensar numa pessoa que está começando ali o primeiro trabalho, um auxiliar, ou, por exemplo, alguém que trocou de área, que mudou de carreira, né, e que começa a fazer uma atividade que nunca fez. Então, essa pessoa, ela não tem competência técnica para realizar essa atividade, essas tarefas, né? Então, qual é o tipo de liderança que a gente precisa adaptar? É uma liderança que nós chamamos de diretiva. Então, você vai dar a direção a esse profissional que está começando, né, que está se desenvolvendo ainda em habilidades, em características, né, e você vai focar todos os seus esforços, né, em ele aprender e terminar a atividade, aprender a realizar a atividade para que a cada vez menos você tenha ali que ter uma liderança tão diretiva, né? Então é como se você pegasse, se a gente fosse fazer uma analogia, é como se fosse um bebê, em que você começa amamentando, que você troca fraldas ainda, então você vai participar de todo o processo, né, dessa atividade, desse liderado seu, porque ele demanda essa responsabilidade da sua atividade enquanto líder. E uma coisa que é muito importante, que a gente vê, assim, a gente vê líderes jovens que têm dificuldade de ensinar, né? Então, porque tem ali um pouco de dificuldade de se relacionar. E por que a gente tem dificuldade de se relacionar? Né? Muitas vezes porque a gente não quer enfrentar os nossos próprios medos. Né? Liderar, e principalmente liderar, é algo assim, é uma responsabilidade grande que a gente precisa assumir. A gente precisa assumir, inclusive, que tem medo para a gente poder avançar. Né? Então, quanto menos confronto você tiver, mais dificuldade você vai ter naturalmente. Né? Porque ali no convívio que você vai entender que aquela pessoa é uma pessoa, que muitas vezes ela não está realizando a atividade porque de repente ela não sabe fazer, não é porque ela não quer, né? E nessa fase, especificamente, quando a gente fala sobre o profissional que está começando, né, ali a aprender a atividade, a, 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 a influência, né, o trabalho do liderado, ele é muito mais focado, é muito mais extenuante. Você realmente vai ter que acompanhar, pegar na mão ali e ensinar. E fazer uma coisa que é muito importante. Quando ele faz uma atividade que deu certo, né, você parabeniza, celebra, sinaliza os pontos de melhoria e vai incentivando ele para que ele consiga melhorar e ir para um outro nível que seria o nível 2 vamos dizer assim, de maturidade, né? E é exatamente essa palavra que se fala nesse conceito de liderança situacional. Então, vamos então passar para essa fase 2, que é de maturidade, que a gente chama de M2.